Olá a todos! Hoje vou apresentar o teste de comparação múltipla da análise sensorial, baseado no livro da Jane Rizzo Palermo. Primeiramente, vou abordar sobre o que é a ANOVA, para que é utilizada e, além disso, abordar o passo a passo para fazer a ANOVA com alguns exemplos práticos, onde irei utilizar o livro da Jane, Análise Sensorial, Fundamentos e Métodos, como referência. Falando um pouco sobre a introdução. A ANOVA é um método para testar a igualdade de 3 ou mais médias populacionais, que se baseia na análise das variâncias amostrais. Os dados amostrais eles são separados em grupos segundo uma característica, ou seja, um fator. O fator ele é um tratamento, ou seja, é uma característica que permite distinguir diferentes populações umas das outras. E cada fator ele vai conter 2 ou mais grupos ou classificações. Além disso, a análise sensorial ela tem o objetivo de analisar a influência de todos os tratamentos na variável dependente em estudo. Como vocês podem ver na seguinte imagem, há um teste sensorial a ser realizado e onde eles pedem, para comparar 3 amostras de iogurte com goiabada. Então, qual é a diferença entre essas 3 amostras? É isso que ele quer saber. Existe diferença entre elas? E, além disso, o fator é nada mais, nada menos do que o que está constituído nas 3 amostras que irão se diferenciar. Ou seja, o que é que vai diferenciar essa amostra dessa e dessa? Então, o fator, ele é o que vai fazer com que essas amostras elas se difiram entre si. Então, pode ser, essa daqui pode estar contido 20% de açúcar, 80% de polpa. Essa daqui com 10% de açúcar e 5% de polpa. Só uma suposição. Então, o fator é, no caso, a quantidade que irá diferenciar uma amostra e a outra, dependendo do componente que vai ser diferenciado. Pode ser um aditivo, a quantidade de uma substância, dentre outros. Além disso, a ANOVA é uma técnica que testa a hipótese de que as médias de 2 ou mais populações elas são iguais. Ou seja, ela vai testar a importância de um ou mais fatores e comparar as médias das variáveis de resposta em diferentes níveis de significância, que pode ser de 0,05% ou 1%, Então, como vocês podem ver nesse exemplo, esse foi o exemplo 1, onde mostra um experimento para avaliar um tipo de farinha para o processamento de biscoito. Então, colocou uma amostra de cada tipo de farinha durante o preparo das formulações para verificar a qualidade do biscoito. Então, o que é que acontece? Foram avaliados, o fator que é a farinha, ou seja, o tipo de farinha, para analisar qual a qualidade do biscoito, ou seja, para verificar a qualidade do produto final. Então, o fator a ser considerado aqui, no caso, é a farinha. Então, como você está examinando o fator, que é o tipo de farinha, ele vai ser utilizado a ANOVA como fator. Então, há 2 hipóteses nesse caso, ou H0 ou H1. H0, no caso, ou os biscoitos eles são iguais entre si, ou H1, os biscoitos são diferentes entre si. Logo, é importante destacar que a hipótese nula ela sempre vai ser rejeitada quando o F calculado for maior que o valor tabelado. Outro exemplo. Pretende-se avaliar a influência de 4 temperaturas de estocagem no suco de laranja na embalagem Tetra Pak, armazenado há 5 meses. Então, a ANOVA também ela pode ser utilizada para fazer esse tipo de análise. Em relação aos cálculos, essas são as fórmulas que são utilizadas para a execução da ANOVA e estará descrita no link abaixo do vídeo. Aqui é o passo a passo de como será feito a ANOVA. Esse é um exemplo do livro
do livro retirado da página 121 do livro da Jane, que é basicamente um estudo realizado com 4 tipos de ração para verificar o aumento de peso de camundongos após 30 dias com a dieta específica, onde notou-se os seguintes resultados de acordo com o quadro abordado a seguir. Como vocês podem ver nessa imagem, há 4 tipos de rações diferentes. Então, vou explicar para o próximo passo. Essas são algumas tabelas que podem ser utilizadas para a elaboração da ANOVA, mas ela vai variar de acordo com o que a questão está pedindo. Por exemplo, há os valores de F, onde tem essa tabela ao nível de 5% de significância, onde N1 ele é igual ao grau de liberdade da causa da variação ou seja, a amostra, e o N2 é o grau de liberdade do resíduo. Nessa segunda tabela, ela mostra o teste de Dunnett na tabela unicaudal ao nível de significância de 5%, onde N1 ele é o número de grau de liberdade do resíduo e o P é o número de amostras. Além disso, há também a tabela para a parte bilateral, ou seja, bicaudal, que em breve vou explicar o que significa isso. E há também a tabela do teste de Tukey, ao nível de 5% de significância, que é basicamente voltada com as seguintes letras que vão representar e com os seguintes valores. O P significa o número de tratamentos e o N é o grau de liberdade do resíduo. Bom, ainda analisando o exemplo da parte do tratamento, relacionado às rações dos camundongos, mostra-se nessa tabela. É importante, primeiramente, realizar o desenvolvimento dessa tabela, onde vamos colocar todas as amostras, a quantidade de tratamentos, que são as nossas amostras, e o número de amostras por julgadores, que no caso serão representados pelos camundongos nesse exemplo. E a média, você tem que fazer a média para que no final a gente possa aplicar a conclusão baseada nessa média. Então, eu vou mostrar agora o primeiro passo, que é montar a tabela a seguir, substituindo os valores. Então, aqui apresenta a fonte de variação, que é o número de tratamentos, onde tem os julgadores, o resíduo e o total. O número de tratamentos, como a gente sabe, é o 4, Então, o grau de liberdade vai ser 4 menos 1, que é igual a 3. O número de julgadores, que no caso não são representados por pessoas, mas pelos camundongos, é 8. Menos 1, que é 7. Essas são as fórmulas para o grau de liberdade. O resíduo ele vai ser representado pela multiplicação do tratamento vezes o de julgadores e o total é a soma de todos eles. Além disso, o SQ, representado pela soma do quadrado, ele é dado na questão, mas se ele não for dado, é necessário aplicar uma fórmula, que foi essa daqui que eu mostrei para vocês, que é a soma dos quadrados dividido pelo número de julgadores menos o F, o valor calculado. Então, na maioria das vezes, esse valor ele vai ser dado na questão para que vocês evitem fazer, na mão. Mas, se não for dado, você vai ter que aplicar naquela fórmula. Além disso, para descobrir o valor do QM, é só fazer assim, uma sequência. Esse dividido por esse dividido por esse e esse dividido por esse. Ou seja, SQ dividido pelo grau de liberdade para cada uma das fontes de variação. O F calculado, ele vai ser esse valor dividido pelo QM do resíduo. E a mesma coisa do QM do quadrado médio dos julgadores vai ser dividido pelo resíduo, que vai dar
o F calculado dos julgadores. E para saber o F tabelado, o que é que a gente faz? Bom, o F tabelado, como eu tinha falado, ele pode ser a 1% ou a 5% de significância. E esse valor, ele vai, muitas vezes, ser abordado na questão ou não. Então, como a gente deve saber se é ou não? Bom, quando não for pedido, considera-se que o teste que vai ser, que você deve fazer, olhar na tabela, é ao nível de 5%. Se não for pedido ao nível de 1%, você pesquisa na tabela de 5% de significância. Mas, se for pedido o 1%, você vai e pesquisa na tabela de 1%. Bom, o segundo passo é analisar qual é a fórmula que iremos utilizar. Então, nesse caso, como temos 4 tratamentos, ou seja, temos mais de 3 tratamentos, então vamos utilizar o teste de Tukey. E essa vai ser a fórmula que iremos utilizar, que é DMS, né, que é a diferença mínima significativa, é igual ao Q, que é o valor tabelado, que é igual a multiplicado pela raiz do Q quadrado médio do resíduo, dividido pelo número de julgadores. Então, sabendo disso, né, como eu tinha falado, iremos utilizar o teste de Tukey, porque não temos uma amostra padrão e são mais de 3 tratamentos. Então, para comparar, né, o valor de F calculado e F tabelado, deve-se ficar atento a um detalhe, porque há 2 tipos de tabela. Então, o teste ele pode ser unilateral ou bilateral. Em alguns livros, ele aborda essa nomenclatura diferente, como unicaudal ou bicaudal. E o teste ele vai ser unicaudal ou unilateral quando a gente sabe qual foi a amostra que vai se diferenciar em um determinado atributo. Já o teste ele vai ser bilateral, ou seja, bicaudal, quando não se sabe quando uma das amostras, qual vai ser, né, delas, que vai se diferenciar em um determinado atributo. Então, por exemplo, em um teste ele pode dizer que está comparando 2 sorvetes e espera analisar se existe diferença significativa entre esses 2 sorvetes. Mas ele não aborda o que é que vai se diferenciar entre eles. Então, quando não aborda nada, constitui-se, né, define-se que o teste ele vai ser bicaudal. Então, iremos utilizar a tabela bicaudal. Já quando sabemos qual foi a amostra que variou em uma determinada quantidade, seja de substância ou não, por exemplo, pretendemos avaliar 2 sorvetes que tenham um com 5% de sacarose e outro